Olá, tudo bem com vocês? Estamos neste dia especial aqui para matar um pouquinho da saudade de estar com vocês nesta igreja louvando o nome do nosso Deus. Estamos com saudade de vocês. E neste momento, nós queremos, antes de louvar o nome do nosso Deus, vamos orar, pedindo ao nosso Deus que abençoe a cada um de nós, cada família de maneira especial. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, nós queremos lhe agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor está nos dando. Mesmo distante, Pai, nós podemos, através do Teu Espírito Santo, estar conectados através da Tua Palavra. E neste momento, nós queremos colocar em Tuas mãos cada família que vão estar ouvindo esta mensagem, vão estar louvando conosco, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando, principalmente do coração de cada uma delas, para que elas possam sentir paz, alegria de fazer parte do Teu povo. Eterno Deus, neste momento pedimos que o Senhor possa também, de maneira muito especial, abençoar o louvor, abençoar a mensagem que estaremos, Pai, transmitindo através deste canal. Nós nos colocamos em Tuas mãos e pedimos, Pai, que esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos e amigos, que saudade de vocês de podermos estar louvando juntos, não é? Mas neste momento nós temos a oportunidade de fazer isso. Então queremos convidar vocês a juntos cantarmos o hino de número 14 do Inário Adventista, Jubilosos. Animados, hein? Como nós fazemos aqui na igreja. Jubilosos te adoramos, eis a glória, Deus do amor, nosso coração transborda em louvor a Ti, Senhor. Rompe as nuvens, a tristeza do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do Teu amor. Tuas obras anunciam Teu poder e resplendor. Céus e terra cantam hinos em
Louvado seja o nosso Deus. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir o seu amor. Venha, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, crianças! Hoje nós estamos aqui para matar um pouquinho da saudade que nós estamos sentindo de vocês. E eu vim contar para vocês uma história muito legal. Essa história aconteceu com um menino. Ele era criança, assim como você. E essa história está lá na Bíblia. Então essa história é de verdade, aconteceu mesmo. Esse menininho se chamava Samuel. Samuel foi o filho desejado de Ana. Lembram da história que ela pediu muito um bebezinho? Isso mesmo, era Samuel. Ana levou Samuel para morar lá no templo, junto com o profeta Eli. E lá no templo, ele tinha o seu quarto, que todas as noites ele ia repousar. Numa noite, Samuel foi repousar, deitou na caminha dele e dormiu. E quando ele já estava num sono, ele ouviu uma voz. Samuel acordou e foi querer saber quem estava chamando ele. Foi até o profeta Eli e perguntou: "O Senhor me chamou?" Ele falou: não chamei. Pode voltar a dormir." Samuel voltou a dormir. Ele estava dormindo novamente e ouviu a voz de novo. Samuel acordou de novo e foi até o profeta Eli. "O Senhor me chamou?" O profeta Eli falou: não te chamei, Samuel, mas eu já sei quem está falando com você. Quando você ouvir essa voz de novo, você vai falar assim: "Fala, Senhor, que o teu servo te ouve." Samuel ouviu atentamente o que ele falou e voltou a dormir. E novamente Samuel ouviu a voz. Samuel. E ele fez o que o profeta Eli mandou. Ele falou: "Fala, Senhor, que teu servo te ouve." Quando ele falou isso, Deus falou com Samuel, deu várias orientações para Samuel, como ele devia agir, coisas que ele devia fazer, ajudar as pessoas. Samuel foi muito importante na geração dele. Assim como você, criança. Você também pode ser muito importante na nossa geração. Quando você ouvir a voz de Deus, responda igual Samuel. "Fala, Senhor, que teu servo te ouve." E você vai fazer a diferença onde você estiver. Vamos orar a Deus e pedir para que Ele fale com a gente, que nós possamos entender a voz de Deus falando com a gente? Vamos fechar nossos olhinhos, uma mão com outra mão, para fazer a oração. Senhor Jesus, obrigado por ser meu amigo. E eu desejo muito ouvir a sua voz. Fala comigo, Senhor. Eu quero ser a diferença aonde eu estiver.
Em nome de Jesus, amém. Olá, que alegria poder falar com você aqui da Igreja do Jardim Ebenezer. É um grande prazer para mim. Nós estamos todos com saudade uns dos outros, com saudade da igreja, com saudade dos irmãos. E nós viemos aqui gravar esse tema, essa mensagem, esse culto, para que a gente possa recordar um pouco do que é o privilégio que a gente tem de vir à igreja. Eu espero que depois dessa pandemia, dessa crise, todos nós saiamos dela melhor do que entramos e a gente possa valorizar mais esse grande privilégio que Deus nos concede, que é de estar juntos na igreja, na casa de Deus, congregando, louvando o nome dEle e estudando a sua palavra.
Eu gostaria nesse momento, nessa oportunidade, de compartilhar com você um tema breve, mas que eu julgo de muita importância para todos nós. Eu tenho visto na palavra de Deus muitas menções de um chamado que Deus tem todo especial para cada um de nós. Nós todos temos o privilégio de ser pessoas chamadas pelo reino de Deus para cumprir um propósito todo especial. E eu gostaria que você e eu pudéssemos meditar nisso, e o texto que eu quero que você abra é Gênesis, capítulo 12, versos 1 até o verso 3, por favor. Ok, Gênesis 12, de 1 a 3, é um texto especial que diz assim, olha: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que chamado tremendo, que chamado poderoso esse de Deus para Abraão. Todos nós conhecemos essa história. É uma história rica em detalhes, muito conhecida de todos os cristãos. Eu não vou trabalhar os detalhes da história do chamado de Abraão, mas eu quero focar num tópico ou dois que são mais importantes, ao meu ver, nesse momento. Primeiro eu quero falar com você sobre a questão da aliança. Aqui nós encontramos o início de um processo que é chamado de aliança abraâmica, a aliança de Deus com Abraão. E essa aliança de Deus com Abraão tem muito a ver com a minha e a sua experiência com Deus, porque o nosso relacionamento com Deus ele é travado na base da aliança. Aliança significa pacto, aliança significa compromisso, e esse chamado de Abraão é também o seu chamado, é também o meu chamado. Nós todos somos convidados por Deus a entrar numa relação de aliança com Ele, e há detalhes dessa aliança que realmente nos impactam, porque tem a ver com a sua e com a minha experiência com Deus. A aliança aqui, a aliança abraâmica, que também ela é compartilhada com cada um de nós hoje, ela é focada num processo de movimento de partida. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, no capítulo 12, verso 1 de Gênesis. E Deus então exige de Abraão uma resposta, e Abraão dá essa resposta para Deus. No verso 4, diz assim, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então vejam, a aliança consiste em um movimento de saída, de deslocamento, de rompimento com a zona de conforto. A aliança abraâmica tem essa característica e ela, como eu disse, ela é compartilhada com cada um de nós. A aliança com Deus, ela nos convida a romper com a nossa zona de conforto e sair em busca do cumprimento dos propósitos dessa aliança. Sai da tua terra e vai. Essa foi a ordem que Deus deu para Abraão e com certeza essa ordem serve para todos nós aqui também. Eu quero compartilhar com você que a semelhança dessa aliança abraâmica, Deus deixou outros chamados para que outros homens pudessem também fazer esse mesmo movimento de saída. Por exemplo, nós temos em Atos capítulo 8, Deus dizendo assim, levanta-te e vai, falando para Filipe, capítulo 8, verso 26 do livro de Atos, levanta-te e vai. E logo na sequência o texto diz que Filipe levantou-se e foi. Respondeu ao chamado da aliança, que envolve o movimento de partida, de maneira semelhante como Abraão também respondeu. Você tem também Deus chamando, convidando o seu povo lá em Isaías. Deus pergunta no livro de Isaías a seguinte pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, Isaías, entendendo o sentido da aliança, ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. No capítulo 15 do Evangelho de João, nós encontramos também
uma ordem de Jesus dizendo assim, para que vades e deis fruto, propondo também esse movimento de saída, de rompimento da zona de conforto. Perceba em todo momento que Deus chama o seu povo para fazer uma aliança com Ele, Ele coloca no centro dessa aliança esse desafio de rompimento com a zona de conforto. É claro que nós temos que refletir nesse detalhe para a nossa própria experiência hoje também. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19, nós encontramos novamente essa essência da aliança de Deus com o seu povo, repetida. Mateus, capítulo 28, verso 19, tem para nós aqui uma outra manifestação dessa proposta tão interessante de Deus relacionada com a aliança, um texto muito especial. Eu vou ler aqui na Bíblia para você, 28:19 de Mateus, diz assim, olha, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Novamente, a proposta da aliança é um chamado para uma saída, para um movimento de rompimento com a zona de conforto. É assim que Deus trata essa questão da aliança. No Evangelho de Marcos, na sequência aqui, você também tem no capítulo 16, verso 15, dizendo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos então aquele texto clássico de Atos, capítulo 1, verso 8, voltando ao livro de Atos, quando a palavra de Deus diz assim, sereis minhas testemunhas. E ele apresenta um campo missionário vasto, que vai se ampliando progressivamente, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra. Perceba, Deus está chamando o seu povo para ir ao encontro daqueles que serão alvo da nossa pregação, que serão alvo do nosso testemunho. Isso se chama, em teologia, um nome que se refere a esse tipo de chamado, e o nome é missão centrípeta. Essa palavra foi tirada da física. Centrípeto é atraído para o centro e centrífugo é afastado do centro. Quando você vê esse chamado de Deus da aliança, convidando o seu povo para sair, para ir para algum lugar, pregar o Evangelho, Deus está convidando o seu povo para praticar missão centrífuga, sair do centro e ir ao encontro das pessoas. Por isso que nós não podemos apenas ter um modelo na igreja de missão atracional. A igreja de missão atracional apenas é aquela igreja que não se importa em romper a sua zona de conforto e ir ao encontro das pessoas onde elas estão. É aquela igreja que tem a cultura atracional de realizar bons programas e esperar que as pessoas venham ao encontro dela. Isso é missão centrípeta. Deus não está mais trabalhando de maneira exclusiva com missão centrípeta. Com o povo de Deus do passado, houve um momento em que Deus propôs a missão centrípeta. Por exemplo, eu vou ler aqui para você Zacarias, capítulo 8, verso 22 e 23, que diz assim, olha, muitos virão, muitos povos e poderosas nações, buscarem em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão-se na orla da veste de um judeu e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Claro, houve um tempo em que o povo de Deus trabalhou apenas com missão centrípeta, era plano de Deus, e você vai ver na tela, aí eu vou mostrar para você um painel que reflete bem essa situação. O povo de Deus no centro, Deus abençoando aquele povo com prosperidade, com riqueza, com muitos filhos, com saúde, e as nações vizinhas, impressionadas com a prosperidade do povo de Deus, vieram em direção ao povo de Deus com essa pergunta que Zacarias coloca aqui. Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Vocês lembram a razão da visita de uma rainha? Davi e Salomão tiveram o privilégio de mostrar para alguns reis de sua época o que Deus estava fazendo com eles. Zacarias diz assim, virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos. Isso é missão centrípeta, é Deus usando o seu povo,
abençoando o seu povo, atraindo as nações para perto do seu povo, e ali elas aprendiam do Senhor. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos um episódio que retrata essa questão da missão centrípeta. Foi quando, na festa do Pentecoste em Jerusalém, haviam pessoas de variadas nações ali em Jerusalém no Pentecoste. E Deus usou os discípulos de maneira poderosa, inclusive deu a eles o dom de língua estrangeira, né? Diferente do dom de língua estranha, deu a eles o dom de língua estrangeira para que eles pudessem pregar para aquelas pessoas de várias nações que estavam ali. E essas pessoas, então, uma vez conhecendo o Evangelho, voltaram para seus lugares de origem para levar a palavra de Deus para aqueles lugares. 16 etnias diferentes estavam reunidas ali em Jerusalém por ocasião da festa do Pentecoste. Aquilo é missão centrípeta. Como Deus está atuando hoje? Eu quero que você veja esse quadro que eu vou colocar na tela aí para você. Esse quadro revela um outro modelo de missão. Agora nós estamos falando de missão centrífuga. A missão centrípeta é aquela que é atraída para o centro, onde está o povo de Deus. Missão centrífuga é aquela que espanta do centro, que tira do centro, que espalha a partir do centro. Essa missão centrífuga é essa que eu acabei de demonstrar para vocês na aliança abraâmica. Já naquele tempo, na aliança abraâmica, Deus já estava preparando o seu povo para essa estratégia de missão centrífuga, aquela em que o povo sai do seu lugar, da sua zona de conforto e vai até onde os perdidos estão. Meus queridos, eu quero dizer para vocês que hoje Deus espera que a gente explore de maneira bastante intensa e dinâmica os dois modelos de missão. É possível que a igreja faça bons programas, bons eventos de qualidade, pregando a palavra com boa música, com detalhes de requinte nessas programações da igreja. Sim, isso tem um efeito positivo hoje, com certeza. Mas a igreja não pode viver apenas de missão centrípeta. Ela precisa viver também de missão centrífuga. Nós não podemos apenas nos prender aqui na nossa redoma confortável, que são nossos templos, e esperar que as pessoas venham aqui. Nós temos que nos organizar para entender que na proposta da aliança existe esse desafio de você romper com sua zona de conforto, sair de onde você está, sair da sua casa, sair do seu templo, sair até da sua cidade ao encontro das pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Você compreende isso? Deus espera que a gente faça isso. Eu quero ler para você um pequeno texto de um estudioso, antropólogo, que trabalha a questão das gerações pós-modernas. Olha o que ele diz, gostaria que você acompanhasse. Uma palavra muito interessante que com certeza retrata a realidade do mundo e da vida humana hoje. Olha o que ele diz: a geração pós-moderna não comparecerá no edifício da igreja, porque essa geração não assistirá a sermões, essa geração não se unirá à organização. A igreja se assemelha apenas a mais uma instituição. Essa geração não está interessada em instituições, mas nos relacionamentos. Essa geração está interessada em relacionamentos. Aí ele conclui: temos de ir a ela para que nos ouçam partilhar o Evangelho. Isto deve ocorrer de forma relacional. Henry Lee Paul escreveu o livro Christian Witness, e ele, na página 34, ele enfatiza esse detalhe. A nova geração, a geração pós-moderna, não comparecerá no edifício da igreja, não assistirá a sermões, não é atraída por instituições, ela gosta de relacionamento. E ele conclui: temos que ir a ela. De fato, queridos, vários estudiosos de missão urbana e de missiologia concordam com isso, que nós precisamos nos deslocar, ouvir a voz profética, ouvir o chamado de Deus, a aliança que nos convida a assumir a missão centrífuga e ir ao encontro das pessoas onde elas estão. Esse é o grande convite de Deus. E eu quero dizer para você que nesse período de pandemia, nós podemos ir ao encontro das pessoas. Se não pudermos ir fisicamente, por causa das restrições de contato social,
nós podemos ir atrás das pessoas onde elas estão, através dos canais de comunicação que estão à nossa disposição. Passando essa crise que nos restringe socialmente, restringe nossa mobilidade, eu volto com você àquelas modalidades tão variadas que a igreja propõe para que a gente saia dessa zona de conforto, da nossa casa, da nossa igreja, e a gente possa ir ao encontro das pessoas onde elas estão. Eu gosto muito da dupla missionária, porque a dupla missionária é essa estrutura missionária que se desloca além do ambiente da igreja. Você percebe, a classe bíblica fica na igreja esperando as pessoas, o evangelismo público fica na igreja esperando as pessoas, ok? O pequeno grupo fica em alguma casa esperando que as pessoas venham. Todas essas frentes missionárias são ótimas, são bênçãos. Mas reparem que a dupla missionária tem um diferencial. Ela rompe com a zona de conforto e vai lá onde as pessoas estão. Eu tenho, desculpem, uma preferência pela dupla missionária por causa dessa característica centrífuga da dupla missionária. Então eu quero dizer para você que Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. O chamado de Abraão é para mim, o chamado de Abraão é para você. E reparem uma coisa muito interessante. Deus disse, sê tu uma bênção. Esse é o plano de Deus, para mim e para você. Deus quer que nós sejamos bênçãos para as pessoas. Ele quer que a gente saia por aí espalhando bênção. Ele quer que a gente vá aqui e ali, onde as pessoas estão sofrendo, para levar um alento para elas, levar uma palavra de esperança. Repito, durante a crise do coronavírus, com restrição social, você pode se valer de uma série de ferramentas que estão à sua disposição para pregar o Evangelho, para ir às pessoas virtualmente. O que nós não podemos é ficar na inércia, é ficar na nossa zona de conforto. E agora, mais do que nunca, a nossa zona de conforto é a nossa casa. Nós estamos sendo recomendados a ficar em casa. Então, nós corremos o risco, nesse momento de crise e de reclusão social, corremos o risco de nos limitar ao conforto da nossa casa, enquanto as pessoas estão padecendo, pessoas estão com medo, pessoas estão desesperadas, pessoas estão inseguras, pessoas têm dúvida, pessoas que não sabem o que vai ser da vida delas na próxima semana e algumas nem no próximo dia. Essa é a hora do povo de Deus se levantar. Essa é a hora do povo de Deus ouvir a mensagem de Deus para Abraão. Levanta-te e vai. Aquilo que Deus disse, por exemplo, para Filipe, né? Levanta-te e vai. Deus disse para Abraão, vai, sai da tua terra, da tua parentela, sai da sua zona de conforto, se mobilize, levante, ande, se mova, vá ao encontro das pessoas. Não fique esperando que as pessoas venham ao seu encontro. Esse foi o recado de Deus para Abraão e eu não tenho dúvida nenhuma. É o recado de Deus para mim e para você também. Olha esse texto da nossa escritora inspirada, Ellen White, ela diz assim, olha, apelo aos nossos irmãos para que saiam, como missionários, de 2 em 2 aos lugares do interior, ide em humildade, Cristo nos deu o exemplo, e o Senhor certamente abençoará os esforços daqueles que saírem no temor de Deus. Olha que coisa interessante, coisa impressionante. A serva do Senhor é confirmando o chamado, a mensagem de Deus para que a gente vá e pregue o Evangelho. O Desejar a Todas as Nações, páginas 350. Então, nós temos um chamado muito claro de Deus para que a gente assuma essa posição de ir ao encontro das pessoas para levar bênçãos para a vida dela. Eu quero encerrar com Gênesis 12 também, o mesmo capítulo que eu comecei. Só para lembrar para você, Deus disse para Abraão, de ti farei uma grande nação. Como que essa promessa pode se cumprir hoje? Ela pode se cumprir. Ela tem se cumprido na vida de muitas pessoas. Eu me lembro quando uma pessoa muito humilde levou o Evangelho para minha família. Através do meu pai, um adventista lá de Salvador pregou o Evangelho para ele. Meu pai e minha mãe se batizaram, depois eu e um irmão meu, depois uma outra irmã, depois uma sobrinha. De lá para cá, 38 anos se passaram.
E eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, minha sobrinha, uma outra irmã, que são os únicos da minha família mais próxima batizados na Igreja Adventista, de lá para cá, 40 anos depois, pela graça de Deus, nós já levamos muitas pessoas aos pés de Jesus também. No meu trabalho como pastor, já tive o privilégio de ajudar muitas pessoas a entenderem a mensagem do Evangelho. Você compreende como é que Deus cumpre a promessa? De ti farei uma grande nação? Você compreende isso? Quantos missionários saíram por aí, pregaram o Evangelho e perderam a conta? Porque como uma cadeia, a coisa foi desencadeando, e aquele para quem ele pregou o Evangelho, pregou para mais três, que pregou para mais três, e uma rede foi se espalhando. E nós que estamos no campo missionário há algumas décadas, perdemos a conta. Nós perdemos a conta de quantas pessoas levamos para o reino de Deus. Você que é missionário sabe disso. Você compreende como é que Deus cumpre a promessa, farei de você uma grande nação? Você vai entender isso melhor, sabe quando? Quando naquele dia do grande reencontro, da grande ressurreição, quando Jesus estiver coroando os salvos, você vai ter o privilégio de descobrir, muito provavelmente, uma grande nação de salvos, uma grande nação de remidos, de pessoas que você evangelizou direta ou indiretamente. Você vai se encontrar naquele dia com filhos espirituais, netos espirituais, bisnetos espirituais, tataranetos espirituais. Eu não sei mais o que vem depois de tataraneto, mas você vai encontrar com uma geração inteira, porque essa promessa vai se cumprir para você também, que é filho, filha de Deus, que entendeu essa questão do chamado, da aliança, que se dispôs a romper com a sua zona de conforto e ir ao encontro do perdido onde ele está. Nesse dia, as pessoas que tiverem essa disposição e essa coragem e essa submissão e humildade para obedecer ao chamado de Deus, eles vão perceber que a promessa de Abraão se cumpriu em sua vida também. De ti farei uma grande nação. Amém? Eu quero te dizer que quando Deus diz assim, sê tu uma bênção, e olha o que ele mais diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Uma grande promessa, mas eu preciso te dizer, essa promessa se cumprirá na vida daqueles que seguirem a orientação do Senhor. Missão centrípeta, atraindo o povo para a igreja, para o nosso centro de adoração, sim, mas eu diria até sem medo de errar, principalmente missão centrífuga, o povo de Deus saindo do centro e indo ao encontro das pessoas onde elas estão, inclusive virtualmente no período de restrição social. Então, ore a Deus, converse com Ele e peça a Deus para revelar para você de que maneira você pode ser uma bênção na vida das pessoas nesse período de restrição social. Eu quero que você aprecie comigo essa música que vai ser cantada pelo nosso grupo de louvor e em seguida eu quero orar com você. Queridos, finalizando o culto que prestamos ao Senhor, e agora então vamos finalizá-lo cantando o hino de número 326 do Inário Adventista, Vaso de Bênçãos. Vaso de bênçãos, e um vaso lindo por Deus, para nós levar aos perdidos.
Oremos. Obrigado, bondoso Deus. Obrigado porque a Tua palavra tem um chamado todo especial para todos nós. Obrigado, ó Deus, porque a aliança de Abraão é renovada com cada um de nós hoje. Hoje é a aliança do José, é a aliança da Maria, é a aliança do Fernando, é a aliança da Neuza, é a aliança do Gilberto, é a aliança do Claudinei, é a aliança do Wesley, é a aliança de todos, Senhor. Nós temos o privilégio hoje de ser chamados por Ti, como Abraão foi chamado. E nós temos o privilégio de ver uma grande nação de salvos, uma grande nação de remidos se formando enquanto nós saímos por aí sendo bênção, evangelizando as pessoas. Pai querido, levante a Tua igreja, Pai. Não deixe que nesse período de restrição social nenhum de nós venha se desanimar. Pelo contrário, a gente encontre métodos criativos de continuar sendo bênção na vida das pessoas, mesmo à distância. E quando nos reunirmos novamente, Senhor, queremos utilizar essas ferramentas tão especiais, tão abençoadas que o Senhor já nos deu para pregar o Evangelho. Ó Deus querido, abençoe a Tua igreja espalhada nos seus lares. Que cada lar, ó Deus, se torne uma igreja. E ali a gente possa congregar na nossa igrejinha, adorar ao Teu nome, reunir a família ao redor do altar e receber de Ti as bênçãos que o Senhor tem para todos nós. Clamamos assim, agradecidos, confiantes, em nome de Jesus. Amém.